tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim compartilhar com vocês, na verdade eu quero gravar vários vídeos explicativos sobre a viagem, de modo que possa facilitar também a viagem de vocês, tá bom? Então tem quase um mês, tá olhando aqui, hoje é dia 25, tem quase um mês que a gente fez essa viagem. Eu queria ter gravado e postado esse vídeo antes, mas a gente se mudou, aí adoeceu, e aí, enfim, mas estamos aqui agora. Então hoje eu vou compartilhar com vocês a nossa experiência de ter usado o Uber na viagem, né, lá em Santa Catarina. E a gente usou praticamente em todos os dias da viagem, nós usamos o Uber. Só no último dia que a gente não usou, mas no final do vídeo eu explico por quê, tá? A gente alugou um carro no último dia da viagem. Bom, para começar, a gente saiu de Recife, tá? Para Navegantes. Aqui de Recife para Navegantes deu bastante tempo de viagem, tanto que a gente saiu daqui, eram 2 horas da manhã, eu acho que o voo 2 e pouca da manhã, e a previsão de chegada lá em Navegantes era de meio-dia, né, porque tinha uma escala em São Paulo, e eu tinha a opção de sair não tão de madrugada, né, de sair mais tarde de Recife, mas eu chegaria de tarde à noite lá em Navegantes. Então, se você pretende usar o Uber, você tem que se programar a sua viagem para que você chegue durante o dia, né? É muito mais fácil a negociação se você chegar durante o dia do que se você chegar à noite. Você vai ter que pegar o que tem, né? Sem falar de a distância de Navegantes para Penha é muito próxima, 20 minutos. Porém, também relataram sobre trânsito, né? Estava tendo até obras na estrada, não, né, no momento que a gente estava. Então, se você chegar lá muito tarde, você pode pegar no horário de pico e um trecho que seria bem curto se tornar bem longo, tá bom? Então, por que é importante também chegar cedo? Quando você chega no aeroporto, vão ter várias pessoas ali na frente, tá? Inclusive com o celular dizendo que é Uber, certo? Só que essas pessoas, elas não querem fazer a viagem pelo que está no aplicativo. Para vocês terem uma noção, a gente assim chegou, né? A gente se afastou da porta um pouquinho, né? Mas ficamos ali na frente do aeroporto, porque a gente, né, queria pegar o Uber. E a gente não conhecia nada, né? Então a gente ficou ali na frente. E aí meu marido fez a primeira chamada lá em Navegantes, gente, funciona o 99 táxi e o Uber, tá? Inclusive a gente saindo do avião, eles falaram um cupomzinho da Gol de 20 anos, davam, acho que era 20% de desconto, davam um desconto, agora eu não lembro de quanto, usando em um aplicativo dos dois. A gente acabou que não usou, tá? A gente foi de Uber, não foi de 99, mas também funciona lá, certo? A primeira chamada, se eu não estou enganada, foi de R$17. A viagem era R$17. Só que eles cancelam a viagem, certo? Quando está muito barato assim. Ou então eles conversam com você para aumentar aquela viagem, certo? A gente chegou lá numa quarta-feira. O parque, ele funciona nesse período que eu fui de quinta a domingo, tá? E segundo o cara lá dizia que não compensava, e naquele valor se a gente podia dar mais dinheiro para ele. Ele falava lá, se era R$50 a mais, R$30 a mais. Eu agora não me recordo. E meu marido não concordou, né? Então, aconteceu isso ainda umas 3 vezes com a gente. Dele pedir, a gente até viu uma pessoa, que dá pra ver, né, a foto do motorista lá próximo da gente, e ele nem chegou pra conversar. Teve um que passou e conversou, mas não foi esse, né, do que tava no aplicativo. Ele só pensou, vocês estão
vocês estão esperando o Uber? Não. Aí ele foi falar que não compensava, que não era um dia de parque, e então eles iam pra lá, mas aí não ia ter gente pra voltar, e ele não compensava. E aí ele pediu R$70 pra levar a gente do aeroporto pra Beto Carreiro. E aí eu disse que eu não queria. Eu, inclusive, tinha visto uma pessoa que tinha pagado, acho que R$50. Ela tinha combinado, né, R$50 com o Uber, assim, no aeroporto. E aí de 70 ele queria diminuir para 60 e a gente não negou, a gente não quis, né? E aí esperou um pouquinho e a gente conseguiu, né? A gente conseguiu uma viagem, aí foi, né, foi passando tempo, vai variando, vocês sabem, né, que usam o Uber, vai variando. E aí deu acho que R$27, uma outra corrida. E aí a gente conseguiu pegar, essa pessoa, ele aceitou, certo? Lá, enquanto nós estávamos lá, eu vi um rapaz, ele era um homem com 2 crianças, ele também tinha conseguido, tá? Eu não sei se foi 99 ou foi Uber, ele não conversou com a gente, mas eu vi que estava próximo de mim, aí eu vi quando ele falou, que ele achava que ele não ia conseguir e tal, mas aí sempre tem alguém lá que não tá nesse montinho assim, sabe, de pegar turista e leva você. Então a gente chegou lá de 1h da tarde, então por isso que eu falo, é bom chegar cedo porque você consegue. A gente estava ali no aeroporto, mas a gente poderia ter se deslocado um pouquinho, né? Não ter ficado ali no aeroporto, né? Depende de quantas malas você estava, mas a gente estava com 2 crianças, com 4 malas, 3 mochilas, então a gente não queria estar se deslocando. Mas por isso que eu falo, porque se você tá à noite, começa a bater o desespero e tu vai ter que fazer aquilo que realmente aí vai ficar mais difícil mesmo, aí eu concordo com ele. Aí ele vai querer cobrar. E aí desse valor de R$70 que ele queria cobrar pra gente ali no pico do meio-dia, à noite, quanto será esse valor, né? Então a gente fez uma chamada, aí fez, né, uma solicitação e aí uma pessoa aceitou, que foi R$28. Inclusive, aí foi naquele carro que é melhorzinho, né, o Comfort, então foi um carro grande, a gente foi de ar-condicionado, e o motorista conversou com a gente sobre isso, né, sobre essa prática desse pessoal, e tem até que eles sofrem, né, retaliação pra estar pegando e tal, mas ele falou assim, não vou pegar, é meu trabalho, eu preciso disso, né, então ele fez a viagem com a gente, o carro grande, coube nossas malas, as mochilas, foi maravilhoso. Eu acho que com 15, 20 minutos a gente estava muito próximo. E aí, eu sei que no final a gente pagou R$35, porque meu marido deu uma gorjeta pra ele, né? Pela conversa e tal, ele foi e deu a gorjeta. Então, a nossa viagem, a gente gastou R$35, porque meu marido quis dar a gorjeta para o rapaz, né? Então, de Navegantes para Penha foi R$35. Então, é muito em conta, né? Bom, lá em Penha, a gente usou o Uber ainda 2 vezes, porque começou a chover. A gente chegou no hotel de 1h e ia dar 2 horas, a gente estava com fome, a gente foi numa lanchonete próxima, numa padaria, acho que uns 2, 3 quarteirões, a gente estava cansado já da noite, mas a gente foi andando. Na volta começou a neblinar, então foi onde a gente pegar um Uber, aí a gente pegou um Uber da padaria até o nosso hotel, R$5. E foi um carro, era um Corolla novinho, foi R$5. Então perguntei se era ele, né, porque ele é dali, a gente sempre conversa. O motorista da gente de Penha, ou de Navegantes para Penha, era de Balneário Camboriú. Até perguntei algumas coisas para ele sobre ir para Balneário, voltar, horário, sempre falando dessa questão de trânsito, né, que tem uns horários, tem uns trânsitos assim de Balneário para Penha. E o rapaz que a gente pegou o Uber lá em Penha, que foi R$5. Os dois foram, a gente pagou R$5 em 2. Mas esse que era um Corolla, um carro, né, chique e tal, ele era de Balneário também e tinha ido levar uma pessoa do aeroporto pra lá, né, tava rodando e aí
né? Pegou a nossa viagem lá ali mesmo de R$ 5. E um outro dia, à noite, a gente estava vendo um restaurante jantar e aí começou a cair uma chuva do nada. Isso foi no mesmo dia, na verdade. A gente foi comer à noite antes do parque abrir. Aí caiu uma chuva e a gente estava muito próximo do hotel, mas era impossível ir andando. Muito raio ali naquela região. Você vê o céu brilhando assim toda hora. E também foi R$ 5, certo? Depois disso, nós não usamos mais, o nosso hotel era muito próximo, depois eu vou falar dele, foi uma maravilha. E aí eu peguei depois um Uber pra ir pra Blumenau, tá? O hotel tem indicação de alternativo, né, de táxi, né, contratado e tal, mas é muito lotado. Até falou, se você conseguir um Uber é melhor, porque vai sair mais barato pra você, porque eles vão querer, né, turista, eles vão querer aumentar o valor e tal. Eu disse, não, então eu vou tentar, né. Então eu já tinha visto o valor em média de uma pessoa que tinha saído de Blumenau para Alberto Carreiro, quanto que ela tinha pagado. Ela tinha pagado R$ 110. Então eu já sabia quanto seria, né, o valor mais ou menos. E quando meu marido solicitou, tinha um de R$ 90 e pouco, né, que é o simples, e tinha o valor de 110, o mesmo valor que ela. A gente escolheu pelo Comfort por ser um carro maior, certo? O engraçado também, lá em Navegantes, que a gente pegou o mesmo motorista 2 vezes, ele no Simples, ele negou a viagem, e no Comfort, a mesma pessoa, ou seja, o mesmo carro, querendo mais dinheiro, né? Mas enfim, lá então de Penha para Blumenau, a gente também pegou um Comfort que foi R$ 110, super tranquilo. A viagem é um pouquinho mais demorada, eu acho que foi uns 50 minutos, tá? E lá em Blumenau foi o tempo todo usando o Uber, muito simples, assim, muito normal, né? Um fluxo muito bom. Lá tem umas pessoas meio fechadas, né, para conversar, da cultura deles, bem fechadas. Mas foi tudo muito simples, a gente do hotel para ir para a Vila Germânica, tá? E por que meu marido não quis alugar carro? A minha cunhada até alugou, ela estava com uma pessoa a mais, então preferiu. Lá eles são muito corretos, tá, gente, com relação à quantidade de pessoas, né? As coisas lá funcionam, então eles são muito corretos. Então meu cunhado foi e alugou um carro, porque eles não iam aceitar no Uber além de 4 pessoas, tá? Porque falam que tem pessoal que multa e tal. Mas lá foi super tranquilo. E o meu marido optou por não alugar carro porque lá é uma cidade que é da cerveja, né? São criadores de cerveja e tal. Então ele não queria se prender de estar experimentando coisas novas, estar vivendo, para estar dirigindo o carro, né? Além de ficar se preocupando onde estacionar, pagar estacionamento. Então, assim, pra gente foi maravilhoso. No domingo nós pegamos um Uber para ir para Pomerode, tá? Também super tranquilo. Agora eu não me lembro quanto foi. Acho que foi 60, 50 reais, alguma coisa assim, de Blumenau para Pomerode. Foi super tranquilo, foi muito legal, o rapaz era bem bacana. Inclusive ele falou que lá em Pomerode não era muito usado o aplicativo de Uber, tá? Tinha lá um específico que eu até anotei caso eu precisasse. Mas na volta nós conseguimos um Uber. Eu fiquei meio tensa porque a gente já saiu de lá já à noite. A gente foi no domingo, é uma cidade muito pequena. Tanto que a festa de Páscoa lá, né, na Osterfest, acabava de 8 horas da noite. Então a gente saiu mesmo na hora. E aí meu marido colocou lá para procurar, né? E aí demorou um pouquinho. Mas a Osterfest ela é bem próxima ao terminal rodoviário, então eu acho que ali a gente conseguiria alguma coisa, né? E tinha minha cunhada que estava de carro, né? Que a gente podia pedir R$ 1 para ela. Mas assim, a gente poderia falar com alguém, né? Sobre o sistema e tal, e alugar um carro, mas a gente conseguiu, a gente pegou um carro. O Uber também foi
também acho que foi outro Corolla, um carro novinho. O cara não era de lá, ele era de Minas Gerais, muito simpático, muito legal, conversou bastante com a gente. E também, acho que foi 50, 60 reais, né, o trajeto de volta. Então foi super tranquilo, muito tranquilo mesmo. E aí a nossa volta era na segunda-feira, de 8 horas da noite. Então, o hotel acabava, né, de meio-dia. E muitas coisas ali não funcionam na segunda-feira, vamos dizer que é a folga deles. Então eu já tinha feito tudo que eu queria, tanto em Pomerode como em Blumenau. E o que eu não fiz, que eu gostaria de fazer, estava fechado. Por exemplo, lá em Blumenau tem uma confeitaria chamada assim, acho que é Senhora Baker, alguma coisa assim, que ela é famosa e tal, eu queria muito, mas ela não funcionava na segunda-feira. Então a gente resolveu, que já estava fora dos meus planos, ir para Balneário Camboriú, a gente resolveu, vamos para Balneário então. Só que não dava pra gente ir de Uber por conta das malas, porque a gente ia chegar lá cedo, né? A gente ficou até na hora de fechar o hotel, as crianças foram pra piscina, eu fiquei arrumando, então a gente saiu de lá de meio-dia, de 11 horas, e aí ia estar andando de mala, né, com as crianças em Balneário. Então a gente nesse último dia a gente resolveu então alugar um carro. E aí meu marido alugou um carro, foi 130 reais. Né? Então a gente saiu do hotel, almoçou, fomos para o balneário, demos uma andada lá. E aí no final do dia, eram umas 5 horas da tarde, 5h30, quando deixamos o carro lá no aeroporto, né? Lá no aeroporto, na verdade, ele é do lado do aeroporto, você vai lá, né, quando deixa o carro, e eles têm uma van que te deixam gratuito lá no aeroporto. A gente foi pela Localiza, mas lá tem Localiza e Movida, tá? Mas é isso, a nossa experiência foi maravilhosa, usando o Uber mesmo. Então a dica que fica lá, se você pretende usar o Uber, chegue de dia no aeroporto, tá? Para você ter uma melhor negociação, né, com o pessoal lá. A noite realmente é mais complicado, mas mesmo assim foi muito maravilhoso pra gente, e eu acho que foi de grande economia, tá? Por exemplo, se a gente tivesse alugado um carro no aeroporto para ir para Penha, por exemplo, né? A gente ficou num hotel que era muito próximo ao parque, então a gente ia passar 2 dias com o carro alugado sem estar usando, a gente não ia usar o carro, né? Então foi uma economia bem grande no final das contas, tá bom? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, eu tenho o maior prazer de te responder, porque eu quero te ajudar, tá bom? Mas aí deixa aqui nos comentários o que você achou também, tá bom? Um beijo pra vocês, fique com Deus e até a próxima.